A vida é uma estrada sem placas. Cada um de nós percorre a sua própria trilha, desde o ventre materno até o último suspiro. E nessa trilha, nós temos na nossa parte da primeira infância, que nós temos a aprendizagem e a modelagem, que vai até os nossos 6 anos de idade. E como isso, as nossas referências, aqueles a quem nós convivemos na nossa primeira infância, vão modelar a forma de vida e os padrões que estamos vivendo hoje. E se deseja saber mais sobre isso, assista ao vídeo 1, que nós falamos da primeira fase, e vamos agora para a segunda fase desta jornada. Depois que nós passamos ali da primeira fase, nós entramos na segunda fase, que é tentativas e frustrações. Vem logo a fase, claro, da modelagem. E essa fase, ela vai marcar o fim da adolescência e o início da vida adulta. Com base no que já falamos na modelagem, vão surgir lá as primeiras grandes escolhas que nós fizemos. Então, nós fizemos as escolhas e agora nós vamos fazer aqui outras escolhas que serão maiores ainda, como a faculdade, a profissão, relacionamentos, projetos. Mas lembre, ela tem como base a fase da modelagem. E a característica central dessa segunda fase, que é tentativas e frustrações, qual que é? É a fase da dúvida, da incerteza. Então, erros e frustrações vão acontecer e faz parte da vida. Então, para isso, nós temos que hoje trabalhar a resiliência, principalmente nessa geração que está vindo. Porque se a gente der tudo muito fácil, eles vão ter dificuldade de enfrentar os seus erros e frustrações. E saber que isso faz parte, é um percurso natural da vida. E cada tentativa, o que ela gera? Aprendizado. Nessa fase, a gente muitas vezes sente que precisa agir, porque na vida não dá para ficar parado. Mas nessa ação, muitas vezes, sabe o que há? Impulsividade, falta de experiência para agir, realmente aqueles ímpetos, né? E vamos colher frustrações ao longo desse caminho. Agora, a frustração não são apenas quedas, tá? Podem ser encontros que a gente vai perceber que vem propósito junto deles. Então, o ciclo de tentativas repetitivas leva também, se a gente não souber recalcular a rota, saber o que está acontecendo, vai levar a um esgotamento. Agora, se nós soubermos trabalhar isso, vai levar ao quê? A um despertar, tá? E nesse despertar, muitas vezes vem até daquele momento que a gente diz assim, não aguento mais viver de frustração. Agora, o que você vai fazer com esse não aguento mais? Ou você vai despertar, ou você vai se rebelar e vai voltar. Tá? Então, nós temos que ver que nós temos pontos de decisões nessas tentativas e frustrações. Agora, esse esgotamento, ele pode produzir uma busca mais profunda, tempo com Deus, estudos, autoconhecimento. E é nessa hora que muitas pessoas encontram o início da descoberta, sabe do quê? Do propósito. É nesse momento. Então, também tem a perspectiva psicológica. E lembra aquele autor que eu falei para vocês lá do início, que ele está falando sobre as fases da vida? Então, o Erik Erikson, ele também vai falar um pouquinho aqui disso, né? Então, ele vai falar que o jovem, ele está muito em busca da sua identidade própria, porque agora ele deixou ali a adolescência para ir conduzir na sua própria vida. Então, vai ter a separação daquilo que dava um pouco de solidez para ele. E ele começa a o quê? Experimentar escolhas, amizades, relacionamentos, profissão. E para cada escolha dessa, ele vai encontrar núcleos diferentes, como nós, a maioria que nós já passamos ou estamos passando, né? E tudo isso ainda lembrando que o ponto lá de referência é a modelagem, é aquele aprendizado. E também vai surgir as desilusões e faz parte da vida que são as frustrações, né?
Então veja, e como isso hoje impacta na nossa vida de adulta, em nós mulheres. Então, mulheres que superestimam pode cair em frustração, vivendo ciclos de tentativa e realistas. Então, muitas vezes acaba subestimando, acaba não tendo algo tão real. E aí acaba fazendo tentativas irreais e a frustração é grande e vai ter metas inalcançáveis. Então nós temos que tomar muito cuidado, sabe por quê? Nessa fase aqui, Piaget nos diz que existe a fase da ilusão, imaginar cenários futuros, mas a experiência ainda é pequena. Então, na tentativa e frustrações, muitas vezes se imagina cenários futuros grandiosos, mas com a experiência pequena. E há uma tendência também de superestimar as próprias capacidades ou subestimar. Então, quando a pessoa superestima as próprias capacidades, posso tudo, nada vai me atingir, tal. Ou a pessoa subestima, sou incapaz, nunca vou conseguir. Então, nessas tentativas, pode vir registros que tenham a ver com as modelagens lá da primeira infância. E aí pode ser que hoje pessoas estejam no ciclo de tentativas irrealistas, tá? E mulheres também que subestimam ficam presas em autoanulação, ou melhor, subestimam, de agora é menor, tá? Elas assim acham que não são capazes, que não adianta tentar. Então veja, isso são fantasias, são ilusões que vão vindo dessas outras partes das tentativas e frustrações da fase da vida e que podem trazer armaduras hoje no nosso viver. A armadura de ser uma pessoa crítica, de ser uma pessoa perfeccionista, que se nunca acha o suficiente nem que os outros fazem, nem o que ela faz, busca perfeccionismo irreal, sempre acha que precisa de mais alguma coisa. E também aquela que subestima, gente, ela vai se colocar como incompetente, paralisante. Então, essas experiências da vida, como que nós deixamos elas nos influenciar? Então, pare um pouquinho, pense nessas experiências da sua vida. Como foram para você? Você tinha expectativas irreais? Ou você se subestimava, se achava menor? E veja hoje como está a sua autoestima mediante isso. Né? Lembre que lá na nossa primeira infância, se você não ouviu o áudio 1, vai fazer todo sentido o que eu estou falando com você agora. É muito importante essa parte. Nós estamos falando da fase, né? Da nossa vida, da trilha da vida. E a Bíblia nos fala em Eclesiastes 3:1, dizendo assim que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, a fase da juventude é a fase o quê? Da semeadura. E depois nós vamos ter a colheita. Agora, não é porque nós estamos colhendo coisas que muitas vezes não fomos hábil, nem tivemos um discernimento e sabedoria para plantar, que nós estamos fadados a ficar colhendo isso o tempo todo. De jeito nenhum. Todo momento que se chama hoje é um momento onde a gente faz novas escolhas para colher novas coisas. Né? Então, não fique aborrecido pelas suas escolhas que não foram assertivas. O tempo é hoje. E se você está ouvindo esse áudio, ainda é mais ainda, você está sendo convidada ao tempo de hoje. Veja, essa fase, ela marcou as tentativas e erros, frustrações, ela marcou a fase de ensaios e erros. Na tentativa profissional, na tentativa emocional, de relacionamento. Agora existe um risco que a gente pode ficar presa às frustrações, acreditando que isso nos definiu. Olha o perigo aí, tá? Veja se nessa fase de tentativas e erros, frustrações, você não está preso nas coisas que não deram certo. E o aprendizado é: errar faz parte da construção da identidade. Não existe gente que não erra. Aí a gente olha as redes sociais, só mostra o lado bom da vida das pessoas. Aquilo é tudo fake, gente.
é um pedacinho, ainda treinado para fazer aquele pedacinho, tá? A vida real ninguém mostra mesmo, tá? Então, vamos olhar para aquilo que é verdadeiro. Lembrar que a fé ajuda a interpretar as frustrações como disciplina e não como finais de estrada, tá ok? Então, nós vimos a fase 1 e a fase 2. A fase 1 foi de aprendizado e modelagem, que recebemos influências boas e ruins, que moldaram o nosso jeito de decidir, amar e confiar. E nós vimos agora a fase 2, que é tentativas e frustrações, que é a hora de aplicar o que aprendemos, testar, falhar, aprender novamente e amadurecer. E a mensagem-chave que fica nessas fases aqui? Que a infância explica muitos padrões, mas não justifica permanecer neles. As frustrações das tentativas aí da parte adulto-jovem revelam a importância de crescer, mas não define o nosso futuro. Então, uma pergunta para nós aqui refletirmos. Você ainda está repetindo padrões que você aprendeu na infância? Ou já conseguiu transformar suas frustrações em maturidade? Como que está? Bom, depois dessa reflexão, vamos para a fase 3. A fase 3 é a descoberta do propósito. Nesta fase, nós temos a marca da transição da vida. Errar menos, escutar mais, focar no que você nasceu para fazer. Então, nessa fase, a gente começa a descobrir o propósito e começa a ter uma identidade mais clarificada. E o que é essa identidade mais clarificada? É quem eu sou na minha essência, o que eu nasci para fazer. E essa clareza, sabe o que ela vai trazendo, amados? Vai trazendo segurança em tomar decisões, aceitar ou negar propostas, escolher relacionamentos. Vai definir também os passos que nós vamos começar a dar na vida. E para isso a gente pode se utilizar de algumas perguntas para nos ajudar. Então, inclusive o autor do livro coloca 4 perguntas aqui para nós. O que eu quero fazer? O que as pessoas querem de mim? Qual é o meu público? E do que o mundo precisa? Porque quando eu penso em propósito, eu não estou pensando em simplesmente só em receber. Eu estou pensando agora no como eu posso servir. A palavra de Deus diz que as mulheres maduras, as mulheres mais velhas, que elas possam ensinar as mais novas. Então é assim, o que as pessoas querem de mim? Você, na sua experiência de vida, o que você já pode no propósito oferecer para o outro? Cada um tem um público. Muitas vezes o público seu são as crianças, são as mães, são os seus filhos ainda, entendeu? É dentro da sua casa. Todos nós somos exemplos e todas as pessoas, alguém está olhando para nós como exemplo. Pense nisso, tá? E também, dentro da psicologia, se trabalha muito isso. E também nós temos o que? A identidade e a confusão de papéis. Por quê? Naquela fase anterior, muitas pessoas vão ficar com confusão para clarificar a sua identidade. Gente, eu falei da primeira fase, da segunda e eu estou na terceira. Só que isso não acontece para todo mundo. Quase todo mundo fica na fase 2, tentativas, frustrações e erros. E modelando a fase 1 na fase 2. Quando a gente já vem para a fase 4, que é a descoberta de propósito, nós já estamos refazendo os nossos modelos. Nós já estamos tendo agora, escolhendo, porque nós não escolhemos quem foram nossos modelos na infância, mas nessa fase nós vamos escolher agora quem nós queremos, com quem queremos aprender e com quem queremos modelar. E a pessoa com quem mais nós aprendemos é Jesus Cristo. A modelagem melhor que existe é o nosso Deus. E isso vai nos tirando da confusão de papéis que temos. Porque a identidade nossa, ela está ligada com os nossos papéis. Se nós não temos clarificação de quem nós somos
E como nos desenvolvemos em cada papel, nós vamos ficar com a nossa identidade totalmente em conflito. E vão se repetir frustrações e padrões vão continuar acontecendo. E não vai haver o amadurecimento. Não vai haver. Agora, quando eu começo a descobrir o meu propósito, começo realmente a rever os meus padrões, as minhas modelagens, a gente começa a amadurecer. E a gente começa a se conectar verdadeiramente com as nossas habilidades, com as nossas paixões, aquilo que faz queimar o nosso coração e com as nossas dores. Mas essas dores não vai ser para eu me ver como coitadinha. Sabe aqueles papéis, aquelas armaduras de guerreira, de vítima, de crítica, de perfeccionista? Essas armaduras, elas vão começando a descolar. E aquelas dores para que elas estavam servindo, nós vamos ressignificando e elas vão deixando a nossa direção de vida mais clara. Então, o caminho da descoberta do propósito é um caminho de olhar para dentro, é de ver aqui dentro. E você pode dizer, mas eu não sei qual é o meu propósito. Primeiro, o que queima no teu coração? O que você faz com alegria? O que você faria mesmo que você não recebesse um retorno financeiro? Porque eu sei que não dá para a gente simplesmente fazer sem ter um retorno, porque a gente precisa comer, a gente precisa sobreviver. Mas o que você faria de coração mesmo? O que queima em você? O que muitas vezes você começa a fazer e se perde no tempo? Isso tem a ver com o teu propósito. Outra coisa que tem a ver muito com o nosso propósito são dores por quais nós passamos e vamos em busca de cura dessas dores. Geralmente aí está escondido o nosso propósito, tá? Então começa, e propósito, amados, tem a ver com por que eu estou aqui, para que eu estou nessa vida e qual o meu legado, qual a minha missão, o que eu vou deixar. Tá? Agora, tem o grande risco de viver sem propósito. As pessoas que vivem sem propósito têm uma sensação de vazio e vão fazer o que na vida? Repetir padrões. Então vão estar sempre em relacionamentos não saudáveis, vão estar trabalhando em empregos que elas não veem sentido, elas vão ter amizades que não as preenchem, elas vão estar correndo em compulsões alimentares, uma ansiedade exacerbada, compulsões de compra ou alguma rede social e várias outras coisas. Por quê? O propósito ele tem a ver com o sentido de vida. Tá? Então veja, Deus, antes mesmo que nós viéssemos aqui para o mundo, saíssemos lá do ventre da nossa mãe, Ele já nos formou e nos escolheu e nos designou. Agora, o que acontece? Você acha que a cultura do mundo, o mundo jaz do maligno, que tem uma corrente totalmente contrária de Deus, vai querer que você conheça para que o Senhor te designou? Claro que não! Essa é a grande armadilha desse mundo. É encobrir o que Deus designou para mim e para você. E a nossa tarefa hoje, porque o inimigo é inimigo das nossas almas, então para a salvação da nossa alma, é realmente caminhar para a cura, para nós não dependermos mais da nossa primeira modelagem e aprendizagem, não ficarmos em cima do que deu certo e das frustrações, mas ter um novo começo em Cristo Jesus para aquilo que Ele nos designou. Também em Romanos 12:6 diz que cada um de nós recebemos dons específicos para colocar a serviço. Você acha que o mundo, a constituição da cultura do mundo, você acha que o inimigo, ele deseja que você tenha clarificado os dons específicos que você recebeu? Muitas vezes a gente acha alguns acham, é o dom da música, o dom do louvor, o dom... Gente, existem tantas minúcias de dom no nosso interior.
Então, tudo isso está encoberto e a gente só fica vendo esses dons que aparentemente são fáceis de identificar. Sabe, a fé aqui, ela funciona como uma bússola para alinhar o nosso propósito individual com o plano divino. E é por isso que na comunidade eu bato muito forte nisso. Por isso que chama comunidade Mulheres com Propósito. Elas descobriram o seu propósito, elas saíram dessa primeira fase, da segunda fase. Elas estão agora sendo realmente o que Deus as designou para ser e para ter, que é uma vida em abundância. Né? Então hoje Deus deseja ardentemente que nós descobrimos o nosso propósito. E sabe aonde? No meio da dor, no meio do caos, no meio da vida que a gente vive. Não espere que a vida vai ficar boa para a tua vida melhorar. É pelo contrário, é no meio da frustração conjugal, é no meio da crise profissional, é no meio da perda, é no meio de sobrecarga, tá? Então, Deus aqui, ele nos dá a ferramenta de descoberta para a gente ter uma identidade clarificada, habilidades também, identificar quais são nossas habilidades. Perceba o que é indigno e aquilo que você não comunga e tenha isso claro na sua vida. Veja, propósito dá clareza para a gente dizer não ao que não soma e sim ao que alinha com a nossa missão pessoal. Então, se a gente ainda tem muita dificuldade de dizer não, a gente não está tendo um propósito com clareza, a gente está desviando o nosso foco. Então, aqui nós falamos dessa terceira fase, que é a descoberta do propósito. E agora, o que vem depois da descoberta de propósito? Gente, sabe o que vem? Vem o aperfeiçoamento e o treinamento, que é a fase 4. Por quê? Você descobre que você tem um propósito X. Agora, você ainda é um diamante bruto. Agora precisa da lapidação desse diamante. O autor do livro Especialista em Pessoas, ele diz que quando ele percebeu que o propósito dele era treinar pessoas, ele começou a investir grandemente em mentoria. Ele lia de 5 a 10 livros por mês. Cursos e treinamentos, mesmo ele tendo poucos recursos, ele entrava em cursos e treinamentos e ele começou a ter uma exposição consciente. Então ele pensava assim, com quem eu vou andar, como eu vou falar, como eu vou me comportar. Se meu propósito é X, como uma pessoa com tal propósito veste, fala, se comporta. Então você vê que é um aperfeiçoamento e treinamento. O comportamento ele deve estar alinhado ao nosso propósito. Por quê? Influencia a confiança que os outros terão no sentido de vida que eu estou tendo agora. E o nível de treinamento, amadas, vai determinar, sabe o quê? O raio de influência nossa. Então, na comunidade Mulheres com Propósito, nós temos também o aperfeiçoamento e treinamento. Nós temos a reflexão de um livro por mês, que está virando esse vídeo narrado para vocês. Nós refletimos esse mês no livro Especialista em Pessoas. Então, nós estamos aumentando o nosso repertório, nós estamos trazendo clarificação para a nossa identidade, clarificação para os nossos propósitos, e com essas clarificações, nós estamos tendo modelagens e aprendizagens diferentes para sair daquelas padrões negativas que um dia recebemos, lá da nossa infância, da cultura que nos permeia, de tudo que está em volta. Nós estamos aprendendo a ter uma consciência expandida e crítica, para poder ter diálogos construtivos, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, amados, tem a necessidade de aperfeiçoamento e treinamento. E nessa fase é o momento de transformar ideias em prática também. Você agora vai tendo esses treinamentos e vai começando a colocar em prática. E para isso, lembrando, nós temos que ir em busca de ambiente facilitador. Se você está num ambiente tóxico, como que você vai ter aprendizagem e modelagem? A comunidade é esse ambiente facilitador.
Nós precisamos andar com pessoas que nos incentivam, que nos corrigem, que ampliem a nossa visão, que nos ajude na rota que nós estamos. Agora nós temos o que aqui? Uma modelagem intencional. Nos primeiros anos da nossa vida, nós não escolhemos quem foram nossos modelos. Hoje nós escolhemos modelagem intencional. Então, hoje você pode escolher o livro quando você escolhe para ler, você está escolhendo ali um mentor. Na hora que você está lendo um livro, você está escolhendo um mentor. Quando você está ouvindo um áudio, você está escolhendo ali um mentor. Então, a comunidade que você vive, você está escolhendo ali referências. Então, por onde você tem andado? Quem você tem ouvido? Você tem ficado só em rede social, reclamando, vendo pessoas murmurarem? Que músicas você tem ouvido? Então, tudo isso vai ser sua modelagem intencional. Agora tem um risco, quando você não se coloca para isso, sabe o que acontece? As pessoas que não investem em si mesmas vão ficar paralisadas. Sempre elas vão estar quase prontas, mas nunca aplicando. E você acha que, estando dessa forma, você está cumprindo o que Deus designou para você ser? Você está sendo o que Deus realmente já designou lá, desde o ventre materno para você ser? Por isso que na nossa mão está o quê? O livre-arbítrio. Porque agora eu vou escolher se eu vou investir ou não vou investir. E sabe, e é nas relações que também nós aprendemos. Porque quando na modelagem intencional eu vou escolher o quê? Modelos. E o que nos diz Provérbios 27:17? Nos diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu amigo. Em 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura te apresentar-se a Deus como aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Gente, obreiro hoje somos todos nós. E a palavra da verdade começa a trabalhar na nossa identidade. Então, aperfeiçoamento também é disciplina espiritual, ética e relacional, tá? Então, o tempo de investir em leitura, cursos, mentoria e buscar excelência faz parte. Amados, eu sei que a nossa cultura, eu pelo menos, meus pais nem tinham biblioteca, não tinham livros em casa, não tinham nada. Nós mulheres mais velhas, pessoas com mais idade, geralmente nós não tivemos essa cultura de ver pessoas lendo, estudando. Então, é mais difícil? Mas não é impossível, é questão de disciplina. Quanto tempo hoje na sua vida você passa em rede social falando de coisas que não edificam? Que tal tirar 10 minutinhos por dia? 15 minutinhos por dia, pôr lá no cronômetro e ler. Você vai ver como a tua mente já muda. A modelagem vai passar a ser consciente. Então tem a ver com o que você lê, com quem você anda, quem você segue, quem você se deixa ser influenciado, tá? E o comportamento precisa estar alinhado. A tua roupa, a tua palavra, suas escolhas, suas redes sociais, tudo comunica. Veja só, quando você entra na rede social, quais são as notícias, os posts, os feeds que aparecem mais para você? Geralmente o que aparece mais para você é aquilo que você já tem costume de ver. Então é aquilo que está moldando a sua personalidade. Então observe isso. A trilha da vida, valorize aqueles que tornam a sua caminhada mais fácil, que são os facilitadores. E é preciso reconhecer as pessoas que impulsionam, assim como identificar as que drenam a sua energia. Agora vamos para a fase 5, que é o alinhamento da comunicação. Veja, primeiro, transmitir o propósito, que você tem o propósito e tem o treinamento e o aperfeiçoamento. Agora você tem que começar a aprender a se comunicar. Porque comunicar-se, gente, é uma arte. A gente, inclusive, tem um livro que chama Comunicação Não Violenta. Gente, é um livro maravilhoso. Quem puder ler, ele trabalha a comunicação assertiva.
E nós também investimos fortemente isso na comunidade. Porque se a gente não souber conversar, a gente não edifica ninguém. Pelo contrário, a gente destrói as pessoas. E existe muita crítica camuflada. Ai, se eu fosse você, eu faria diferente. Ah, eu não faço desse jeito. Ah, nossa, você ainda não terminou isso? Sabe, isso tudo são comunicações agressivas, comunicações que tiram força, que drenam energia. Então lembre-se, agora nessa quinta fase, nós temos que alinhar a nossa comunicação. Agora você já tem mais clareza do seu propósito, está buscando aprendizado e treinamento. E o alinhar a comunicação vem trabalhar hábitos antigos nossos também e padrões que nós adquirimos ao longo da vida. E aí nós vamos o quê? Começar a falar de forma mais clara e perceber se o feedback está vindo dessa forma clara. E o alinhamento da comunicação, existe a comunicação o quê? Não verbal. Existe a comunicação realmente em palavras, mas é cheios de gestos, de entonação de voz, de pontos na fala. E a nossa aparência comunica, a nossa roupa, as nossas amizades com quem nós andamos, quem nós seguimos nas redes sociais, com quem nós falamos, com quem nós tiramos foto. Então, tudo isso está o quê? Falando da nossa comunicação. Então, em Efésios, a palavra de Deus nos deixa lá, né, para a gente tomar cuidado, para nenhuma palavra sair torpe da nossa boca, mas apenas aquela que edifica. Lembre-se, tudo comunica, não adianta, tudo comunica, desde a nossa roupa até a nossa fala. E nós sabemos que a comunicação é a ponte de validação. Se a mensagem não é clara, o propósito não vai gerar impacto. Quantas mulheres sabem seu chamado, mas não conseguem se comunicar com firmeza? Sabe por quê? Por medo de julgamento, de baixa autoestima, de falta de treino. Tá? Também nós temos que ver que o comunicar sem máscara gera conexões profundas. Então, muitas vezes a gente tem que pensar, será que eu tenho usado alguma máscara? E para isso, a gente tem a modelagem. Porque lembra, mais uma vez eu vou falar, nós temos aquela modelagem inconsciente que foi lá no início da nossa vida, e nós temos a modelagem consciente, que nós vamos escolher intencionalmente quem vamos imitar. Então, uma mulher que deseja empreender pode buscar inspiração em uma mentora que tem valores parecidos e resultados sólidos. Então, ela vai observar como essa pessoa fala, como ela se posiciona, como se organiza o tempo, como ela resolve conflitos. Ela vai perceber se essa pessoa comunga dos mesmos valores que ela. Depois, ela passa a modelar esse comportamento em sua própria vida. E quando ela começa a modelar, gente, com o tempo, ela vai pondo a autenticidade dela ali. Porque lembra, nós aprendemos pelo exemplo. Então, nós não precisamos mais ficar presos ao modelo da infância. Nós podemos sim substituir aqueles padrões ruins e escolhendo novas referências. Então, veja, vamos dar mais uma aplicação aqui. Uma mulher que cresceu vendo relacionamentos abusivos pode conscientemente modelar agora o quê? Relacionamentos saudáveis, casais saudáveis e aprender novas formas de se relacionar. O nosso cérebro, amados, ele tende a ser extremista. Ou tudo ou nada, tá? Ou sempre ou toda vez, ou sempre ou nunca. Então, o nosso cérebro, só que a modelagem, ela sai dos extremos. Ela dá oportunidade para ver um outro lado. Veja, outra coisa, se você teve pais desorganizados financeiramente, você pode buscar referência de pessoas que administram bem o dinheiro
e imitar os seus hábitos. Então veja, a modelagem consciente, ela vai nos ajudar a alinhar agora a nossa comunicação. Lá em Colossenses 4:6 diz que a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal. Então, alinhar a comunicação é alinhar a palavra e o coração. Mais uma vez, alinhar a nossa comunicação é alinhar a nossa palavra, a nossa conduta, a nossa roupa, o nosso comportamento com o nosso coração. Coração está falando de emoções. Tudo comunica. E o desafio é alinhar a mensagem e identidade. Transmitir isso com coerência. Mulheres que aprendem a se comunicar com propósito, elas se tornam referência em sua área e na sua geração e vão fortalecer gerações. Por isso que a nossa comunidade é mulheres com propósito transformadas para transformar. Então, nós vimos a fase 1, 2, 3, 4 e 5. Na fase 1, 2 já falei bastante, a fase 3 é propósito, onde encontra a missão que dá sentido à vida, que você levanta com energia, com garra, com força. A fase 4 é o aperfeiçoamento e o treinamento, você investe em você, forma habilidades e credibilidade. E na fase 5, a comunicação, alinhar essa comunicação, traduzir o propósito em palavras, atitudes e presença. Isso vai gerar impacto e legado. Está insatisfeita com o mundo que você vive? Comece a gerar impacto e legado, tá? Então, depois que a gente descobre o propósito, saiba, é apenas o começo. É preciso treiná-lo, comunicá-lo para que o mundo veja o valor daquilo que Deus colocou em você, para você ser sal e luz nessa terra. E agora, vamos para a última fase, que é a fase dos resultados. Quando a gente fala de resultados, parece uma coisa tão boa e tem a sua parte boa mesmo. Mas vamos ver que a gente sabe que a vida tem vários obstáculos. Mas vamos ver aqui, ó. Resultados é colher os frutos do seu propósito alinhado. É o propósito com uma comunicação alinhada. Tá? Ali não é simplesmente o propósito, é com aperfeiçoamento e treinamento. Então aqui você começa a colher os frutos, né? E os resultados, eles também vão trazer inveja em outras pessoas, vão trazer conflitos, vão trazer críticas, vão trazer haters. E muitas vezes, infelizmente, algumas dessas pessoas vão estar no seu ciclo íntimo. E você vai ter que saber lidar com isso. Então, amados, muitas pessoas que estão hoje do nosso lado, aparentemente ali torcendo por nós, quando nós começamos a ter resultados, colher resultados diferentes, não serão as mesmas pessoas, não estranhem. Isso faz parte do comportamento humano, porque aquela pessoa quer que você fique muitas vezes no mesmo nível que ela, porque ela acredita que se você for para outro nível, ela vai perder você. Então, ela vai tentar te puxar para baixo. E também tem aquelas que vão fazer de propósito mesmo. Invejas, críticas. Eu lembro que quando eu comecei na área do autoconhecimento, gente, quantos obstáculos eu tive. Quantos obstáculos. E dentro, inclusive, do meio religioso, da igreja, sabe? Quantos, assim, realmente críticas, quantas pessoas me colocando para baixo e eu ainda não tinha uma identidade clarificada, eu estava no caminho ainda de treinamento, desenvolvimento, alinhando a comunicação e quão isso foi sofrível. Hoje eu percebo, se eu tivesse melhor na minha identidade clarificada, no meu propósito, nossa, como seria diferente? Eu estaria blindada emocionalmente. Quanto eu sofri nesse percurso e demorei chegar aonde eu me encontro, sabe? Então, só que, veja só, as fases, elas não acontecem, fase 1, 2, ela acontece realmente. Mas depois as outras fases,
elas vão acontecer concomitantemente. Agora vai ter a fase do resultado, onde já, pum, o resultado consolidou. Mas a propósito, o treinamento e desenvolvimento, alinhamento de comunicação, começar a colher alguns frutos, eles vão caminhar meio que juntos. Vão ter muitos obstáculos no caminho. Agora vai chegar um momento onde os resultados já se consolidaram mais, só que aí você vai deslumbrar outro degrau da escada e vai começar outra forma também de trabalho, mas sempre com o mesmo propósito, porque você não vai deixar aquilo que já foi a essência que você descobriu, tá? Então lembre-se, vai ter problemas, vai. O autor do livro coloca vários problemas que ele enfrentou aqui com os resultados, tá? E vai ter a parte da comparação. Veja, e também nos resultados, quando a gente começa com pequenos resultados, nós tendemos a nos comparar com quem já está lá na frente, ou com quem já tem um know-how grande. E sabe o que acontece? Isso vai nos esfriar, nos tirar a energia. Já aconteceu muito isso comigo também. Na psicologia positiva, veja, ela diz claramente que os resultados não eliminam as lutas internas. Muitas vezes a gente vê pessoas que estão tendo resultado e acha que tudo bem, elas não estão enfrentando lutas internas. Com certeza estão. Nós nunca vimos tantas pessoas da área eclesiástica, pastores, padres, enfrentando tantas lutas internas, gente. E muitos chegando até o suicídio, né? Então, temos que ter um olhar diferenciado para isso. A Bíblia, lá em João 15,16, nos diz: eu vos designei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, não importa se seu fruto é pequeno, mas se esse fruto permanecer, é o que vale, tá? E os frutos virão, mas exigem resiliência emocional e essa parte espiritual e focada. Então, tome cuidado com a comparação. Olhar para quem está lá à frente vai se sentir desmotivado. E também, muitas vezes, fica olhando lá para aquele que não está conseguindo, vai se sentir orgulhoso e arrogante. Ambos os extremos podem ser armadilhas emocionais, tá? E a conquista de resultado, como disse, não elimina as lutas internas. Estudos mostram que as pessoas muitas vezes sofrem, quando as pessoas bem-sucedidas, elas sofrem com a síndrome do impostor. Você já ouviu falar? É um fenômeno em que a pessoa, mesmo tendo conquistas e reconhecimento, sente que não merece aquele sucesso. Não foi trabalhado muito bem as suas crenças internas. Ela ainda está com muita modelagem antiga dentro dela. Ela acredita, inclusive, que as vitórias são fruto da sorte. Imagine uma pessoa perfeccionista, uma pessoa que acha que nunca faz o bastante, que sempre tem que fazer melhor. Ela, mesmo atingindo resultados, ela não vai achar que ela deu o melhor dela. E ela vai achar que é uma força externa, é sorte, é engano dos outros. Então, ela vive com medo de ser descoberta por fraude. Essa é a síndrome do impostor, que muitos sofrem quando obtêm resultado. E outra coisa também que se mostra que as pessoas bem-sucedidas, elas muitas vezes estão se sentindo sozinhas, com medo de perder o que conquistaram. Então, olha só, se não tiver muito bem trabalhado o interior de cada um. Olha os riscos que correm, tá? Então, outra coisa a gente tem que ter em mente. Felicidade duradoura não está nos resultados somente, mas na capacidade de cultivar resiliência emocional e manter relacionamentos saudáveis. Deus nos fez para relacionamentos. E a gente tem que ter bem claro isso, tá? Então, lembre novamente, o Senhor nos chamou para que nós demos frutos. E o chamado de Deus é para frutificar, mas também para que o fruto permaneça. Consistência, não apenas conquistas momentâneas. E é pelos frutos
que nós seremos conhecidos. Então, o resultado dos nossos frutos vão revelar o nosso caráter e a nossa autenticidade. Tá? E aí sim, nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na época própria. Nem todo fruto vem rápido. A gente tem que saber que tudo tem um tempo determinado debaixo do sol. Há tempo para tudo. E a comparação pode ser um ladrão dessa consciência nossa. E aí vai demorar muito mais para a gente dar o nosso fruto. Então, primeiro, começa a reconhecer quais frutos você tem dado. Pode ser resultados que não são sinais de progresso, mas de uma identidade machucada e ferida. Sabe que aquele filme, a história de Madame C.J. Walker, entre aspas, ela conseguiu sucesso, foi a primeira negra milionária dos Estados Unidos, mas ela tinha uma identidade ferida. Veja como ela terminou. Então, comece a perceber como seus resultados têm aparecido. E nesse período, você vai ter que aprender a gerenciar crises, críticas, invejas. Então, isso pode levar você a se sentir insegura. E aí você tem que estar muito claro em quem você é em Cristo. Cultive também a resiliência, invista em autocuidado. Invista na tua vida espiritual, na sua intimidade com Deus, em relações de apoio que sustentam os frutos sem esgotá-los, sem exauri-los. Tá? E celebre cada etapa, aprenda a celebrar cada etapa. Resultados não só são grandes conquistas, são conquistas pequenas que constroem um legado. Então chegamos aqui à nossa fase 6, a fase dos resultados. E com essa fase, você vai prestar atenção agora se seus frutos estão alinhados. Se os teus desafios vão ser lidar realmente com a inveja, com críticas, cultivar a chave da superação e lembrar sempre da sua mensagem central. E você, tem celebrado seus frutos de forma saudável? Ou tem deixado comparações, críticas roubarem a sua alegria? Ah, amados e amadas, a vida não é uma linha reta, não é. É uma trilha feita de fases, quedas e conquistas. Identifique em qual fase você está e reflita se as pessoas com quem mais você convive, em que fase elas estão. Elas estão te ajudando nessa caminhada? E lembre-se, o autoconhecimento tem que estar unido com a palavra de Deus. São as duas asas que permitem você voar na direção do seu propósito. E esse é o capítulo 6 completo agora para você. Então, a trilha da vida não é sobre correr sozinha. Você já percebeu isso, né? Nem sobre colecionar conquistas apressadas. É sobre reconhecer em que fase você está. Acolher seus processos e continuar caminhando com clareza. Então eu te convido a refletir. Você está presa ainda nas frustrações? Está vivendo sem propósito definido? Ou já começou a colher frutos e precisa aprender a sustentá-los? Onde quer que você esteja, saiba que sempre é possível, sabe o quê? Recalcular a rota. E se você deseja clareza, apoio, direção para percorrer essa estrada até o final, eu quero convidar você para a comunidade Mulheres com Propósito Transformadas para Transformar. Lá, juntas, crescemos emocionalmente, espiritualmente e pessoalmente aprendemos a viver cada fase da vida de forma plena. O seu lugar de crescimento e transformação te espera. Agora é com você. A decisão é sua. O link se encontra na descrição aqui abaixo desse vídeo. E eu te espero lá. Se esse vídeo narrado te abençoou, compartilhe com outra mulher. Abençoe outras pessoas. Amados, que nós estamos tanto precisando nesse mundo.
é a corrente da edificação, é a corrente da sabedoria, é a corrente do bem. Nós estamos vendo o mal se alastrar tão rapidamente e nós muitas vezes estamos neutros e apáticos. Então vamos disseminar aquilo que nos edifica e edifica o próximo. Compartilha esse vídeo com 5 pessoas amadas que você quer ver crescer, que você quer ver prosperar. E agora também te convido a deixar seu like e lembrando, nós vamos ter mais vídeos de reflexão sobre esse livro e eu te aguardo nos próximos vídeos.